62, já dito a Vossas Excelências, já veio com as adequações que foram sugeridas ao outro projeto original e vem em substituição a ele. Então, ficam encaminhadas as duas matérias às comissões. Vereadores são inscritos no grande expediente. Temos 3 vereadores: vereador Adriana Garcia Toledo, vereador Ademir Rodrigues e vereador Márcio Renato Tabaré. 10 minutos a cada vereador, começar pelo vereador Odileno. Senhor presidente, senhor presidente, nobres vereadores, eu tomo esse espaço hoje até para me redimir pessoalmente, eu acho que como cidadão, como funcionário, defender um funcionário hoje, e como ele falou na sua defesa aí, o funcionário Rosildo Pilar do Rosário, como funcionário da prefeitura, venho defender como cidadão antoninense e como amigo. Tá? Eu confesso que o relatório da SEI eu li algumas vezes, mas eu não me atentei na parte que dizia que a abertura de inquérito penal, mesmo sendo recomendação para um funcionário de carreira no município, é uma coisa assim ruim, né? Ele ouviu em redes de rádio e pela internet, através do YouTube, e viu, né? E a família dele em casa está vendo essas coisas e tal, e chateia. E quem ouve na primeira vez também, ele fica assim, pô, o cara está sendo abrido inquérito contra o funcionário, que, como ele falou, 36 anos de caso. Eu saio hoje em defesa e peço até desculpas pelo erro, porque eu votei a favor aqui do parecer da SEI, porque o parecer da SEI demorou um ano para sair. Fazia parte da SEI até eu pedir para sair por questões pessoais, mas demorou. E em uma semana a gente teve que ver o parecer e votar esse parecer. Saí em defesa do funcionário Rosildo Pilar, porque eu conheço pessoalmente. E vendo a situação aqui, você pode, eu tiro exemplos aqui, se você conhece, quem conhece o Rosildo Pilar, ele mora na mesma casa e continua com o mesmo carro há algum tempo. Então, como que você pode, de repente, mesmo recomendando que se abra um inquérito penal, um pai de família, um cidadão, como um funcionário público, só pega esse espaço hoje para pedir desculpas até por ter votado a favor de uma SEI que demorou, como disse, demorou tanto tempo que a gente fica naquela coisa, 44 páginas, não tem como a gente que não tem, um pouco leigo nessa situação, tirar uma conclusão, tá? Eu posso estar errado nas minhas coisas, eu posso estar atacando alguma área dessa questão da SEI, mas eu vim aqui publicamente declarar que eu confesso que o funcionário Rosildo Pilar não tem nada que desabone, eu sei que os funcionários conversam. Então, eu sou funcionário, eu acompanhei 17 anos que eu estive na prefeitura, o Rosildo Pilar sempre estava na mesma situação. Sempre quando vem prefeito, vai prefeito, e está o Rosildo Pilar lá na frente. Ele, Luciano Broski, assim, são funcionários hoje que são o alicerce ali do município. Tá? Que passa gestor, vem gestor e continua ele sempre na mesma situação. Tanto hoje, nessa gestão, é um secretário ad hoc que não responde nada, mas está lá, porque ainda luta pelos ideais. Então eu quis pegar esse espaço hoje para pedir desculpas publicamente pela votação e falar para vocês realmente que se eu tivesse atentado mais, lido mais essa questão do abertura, mesmo sendo recomendação, na abertura do inquérito penal, eu votaria contra. Dá você uma parte. Dá uma parte, Peraí, vereador Jackson.
Então, vereador, é o seguinte, você, o conhecimento que você teve na comissão e saiu fora, né? Então, nós, com pouco conhecimento, lógico, no primeiro mandato, a gente caiu já numa abertura de uma CPI, eu, o vereador César, fomos até o fim, né? Tivemos coragem, de ir até o fim, e ao seu Salgado, que entrou depois. Eu acredito que ninguém está acusando ninguém ali, entende? Então, tivemos um acompanhamento jurídico, um excelente advogado que acompanhou com o conhecimento que ele tem, inclusive participou de CPI, de pedágio, lá em cima, tudo, conhecimento. Então, quem vai decidir, vereador Dinero, não é os vereadores que estão acusando ninguém. Agora, está na mão da promotora, quem vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ter que ver e vai apontar os culpados. Então, ninguém apontou culpado nenhum, lógico, teve indício de irregularidade. Foi o que os vereadores, como demorou tanto tempo, foi, né, não é uma coisa fácil, todo mundo sabe que não é fácil, né? Então, fizemos o nosso trabalho. Foi um trabalho árduo, o vereador Alceu Milco, que foi, não é fácil. Só que agora não adianta querer defender um, defender outro, acusar outro e, né, querer. Então, eu acho que o vereador, como tem tanto conhecimento, como tem na saúde também, tem que atuar. O senhor fez parte e não atuou. Né? Então, se a coisa, às vezes, apontar com o dedo, assim, o que está errado, é muito fácil. Se a pessoa tem um conhecimento que é maioral que os outros vereadores, acho que tem que procurar ajudar e fazer parte do procedimento. Obrigado. Só para complementar, em nenhum momento eu estou falando que a comissão agiu errado. Estou falando na minha opinião. Se eu tivesse que votar, eu não votaria a favor nessa parte aqui do inquérito. Eu não estou questionando o inquérito em si, como um todo. Eu estou falando pessoalmente. Eu estou me defendendo como vereador, como um amigo pessoal, como funcionário público. Eu não quero deixar em nenhum momento em descrédito. Só por orientação, 5 minutos, senhor falou. Em descrédito a SEI. Só para deixar claro, porque eu vim aqui publicamente, que eu sei que eu vou ser achacado, vou falar, tal, não tem problema nenhum. Eu assumo a responsabilidade de estar falando isso aqui publicamente, porque eu conheço o Osílio Pilar do Rosário. E peço desculpa porque não atendei na questão penal, só isso. O que, eu não sei se isso aí, na questão jurídica, eu já tive informações, é uma recomendação. Eu sei que ele vai se defender pelo que ele escreveu, não vai nada, não vai dar em nada. Eu só estou falando publicamente, eu estou declarando, eu não estou em nenhum momento criticando a comissão de inquérito. Eu estou falando na questão que está escrito penal aqui diretamente, eu não concordo. Tá? Então, assim, na hora de votar eu deveria ter votado contra. Mas não votei nessa parte, porque o processo inteiro, como um todo, para mim, não tem problema nenhum. Eu só quero falar de uma parte detalhada aqui, que por um acaso eu não atendei em ler melhor e prestar atenção, e acabei votando uma coisa que eu podia ter falado, olha, eu não concordo com isso aí. Então eu quero só declarar publicamente, eu até vou pedir para os vereadores que eu não vou dar a parte, porque eu não vou entrar em discussão desse assunto, porque eu estou falando uma declaração pessoal, certo? Não vou entrar em inquérito, briga com nenhum vereador aqui, porque não tem, estou falando o que é pessoalmente, certo? O vereador Jackson já quis tentar me achacar nessa parte, mas eu estou falando publicamente que eu estou defendendo aqui o funcionário Osílio Pilar do Rosário. Tá, eu encerro aí. Vereador, senhor fala, se não demore muito, que eu tenho 5 minutos, senão eu não vou dar para Veja bem, vereador. Tem 2 minutos só. Esse trabalho da ceia foi aprovado aqui pela Câmara, como foi solicitado. Como o vereador Cleiton falou, o senhor era um dos membros, né, desistiu. Eu entrei aí como membro agora, trabalhamos, né? Então, esse fato investigativo não abrange atualmente, abrange desde o início da licitação. Então, eu acho que se houve um movimento, quem vai julgar se é culpado ou não culpado não é nós, não estamos culpando ele por nada. Apenas ele foi citado, como bem os outros também foram citados. Cabe, eu acho que é o Ministério Público ver a legalidade, julgar sim ou não. Agora, nós aqui fizemos nosso papel, quando falou que foi demorado, levou quase um ano, não, por mais que tenha levado 2 anos. Mas foi uma coisa bem detalhada, negociada, estudada, né? O jurídico analisou bem. Agora, nós não podemos dizer, não é culpado. Poderia ser até meu filho, um pai e meu irmão.
está errado. Se a justiça declarar que ele está errado, vai ter que pagar. Porque eu estou mexendo envolvendo dinheiro público. Não é por ser um funcionário público e o senhor tem a mania de defender o funcionário público, ótimo. Mas aqui ninguém está apontando ele como culpado. Ele não foi julgado em nada. Tá bom, vereador? Obrigado, vereador. Só, de novo, eu estou falando aqui a minha declaração pessoal, tá? Eu precisava falar isso aqui, até da questão do funcionário em si, tá? Eu não, em momento, como diz, eu não tenho que falar nada contra a comissão, porque eu saí da comissão, certo? Mas publicamente eu estou declarando que eu confio no vereador, tanto que meu intuito esse ano dar um título para ele, porque um funcionário de 36 anos na casa ele merece, tanto que está aqui, ó. Se ele fosse um funcionário ruim, por que ele está em todas as comissões, em todas as... o prefeito montou aqui uma designa comissão especial, o Rosildo Pilar está aqui, Luciano Brosca está aqui também, certo? Os caras entendem e ninguém assume essas broncas aqui, tá? Isso aqui é bronca, entende? É bronca porque o prefeito não teve... O prefeito não teve a coragem de mandar o secretário embora, montou uma comissão. Está entendendo? Eu vou pegar os 5 minutos depois para concluir isso aqui. Queria agradecer, queria dar essa declaração pública aí e peço até desculpas para o funcionário, para o amigo e para o morador aí da nossa cidade, do nosso município, o Rosildo Pilar do Rosário. Obrigado. Boa noite. Vereador Ademir. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, os demais que nos assistem. Primeiro quero, não está bem pauta, mas quero falar conforme a solicitação averbada pelo senhor Jamil, o chefe do IAP Morretes, que veio dizendo que a área aterrada do senhor Telmo, ela, pelo que disse a leitura do presidente, foi legal. Não é preservação, quer dizer que então o tempo foi legal. Só que por quê? Só fazer uma pergunta para o senhor Jamil lá. Porque em 2012 essa mesma área ela foi embargada e também condenada a uma pena de multa. Então aí, ou ele errou antes, quando condenou, ou errou agora. De qualquer maneira ele errou. Eu preciso saber quando que ele errou. Aí eu quero também começar falando aqui um caminhão. Se alguém pares aí souber, o caminhão do pescado nosso, que foi em reuniões, eu tive também presente na reunião, foi quando o ex-prefeito Canduta, ele cedeu esse caminhão que veio para Antolina, cedeu para Matinhos, mas que seria para atender também o município de Antolina e Guaraxá. Eu nunca vi esse caminhão aqui, eu não sei aonde está. É só uma pergunta para saber aonde está, que daí eu procurar saber em Matinhos o que esse caminhão está fazendo em Matinhos que não veio daqui. Em segundo, quero falar quanto um cidadão que enganosamente ele pôs uma bolsa, uma sacola de dinheiro no caminhão do lixo. Não sei se os pais estão sabendo. Uma quantia de R$ 1.500, e ele já imediatamente procurou a Secretaria de Meio Ambiente e contestou para que ele pudesse remexer no caminhão. Isso foi em volta de 11 horas da manhã, e procurou o engenheiro Fábio explicou a situação, só não disse quem era, acho que eu fui saber quem era, e o engenheiro Fábio disse que seria impossível descarregar o caminhão para que ele procurasse essa sacola de dinheiro que estava na carga do caminhão. E o engenheiro Fábio, respeitosamente, sugeriu a ele que no outro dia seguinte o caminhão ia para Paranaguá, levar o lixo e pegaria ele em casa, ele ia junto lá, se consentisse, ele ia procurar o dinheiro dele. Mas, com toda a garantia, o cidadão me disse que assim que escureceu, o caminhão foi descarregado na parte da prefeitura
revirado e com certeza acharam dinheiro. Palavras de pessoas idôneas. O seu Luiz do bar lá, o Genésio, foi a vítima. E fizeram ainda com que ele fosse lá em Paranaguá com um caminhão parado. E ele ficou 2 horas revirando o lixo, mas não encontrou. Diz que a pessoa lá, o dono do lixão, atendeu muito bem ele, até espalhou com a máquina. Ele achou o saco do lixo, que é uma sacola branca, com dinheiro depois dentro do saco preto, sem perceber. Então, já tem provas, os próprios companheiros do lixo, outro motorista, falou que foi realmente descarregado esse caminhão de noite e foi vasculhado. Se acharam, não sei, mas diz ele que acharam, porque ele encontrou o saco e não encontrou dinheiro. Então eu quero providências aí, eu quero deixar no ar aí, amanhã eu vou falar com o engenheiro Fábio de volta, para que eles tenham tomado providência de ser esses funcionários, 2 funcionários procurados e daí então eu quero tomar providência, porque não é tanto pelo valor, é pela falta de o indivíduo foi com bastante respeito procurar e foi salientado que não poderia descarregar, e porque depois foi descarregado, ainda carregaram em outro caminhão. Isso prova concreta, ele vai no fórum. Vereador Gerson, você toma uma parte aí. Sim, rapidinho, que nosso tempo é pouco. Então, eu só acho que contra esse negócio do homem ir atrás do dinheiro. Se ele jogou no lixo, porque tem. E se os coitados, então, só os catadores, Vossa Excelência, eu acho que precisam mais do que ele. Eu sou contra ele. Né? Então, eu acho que ele está errado e eu estou a favor de quem achou e não devolver. Peço que não devolva. Obrigado. Eu discordo, Vossa Excelência. Vereador, só para controle, 5 minutos. Eu discordo, Vossa Excelência, porque foi um engano, pegou uma sacola lá, troco, diz que 1.500 tudo trocado de 5, 10, 2 reais, e aí uma sacola cheia e ele precipitado me jogou no lixo sem perceber. Mas é a opinião de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência perder também, Vossa Excelência vai pensar o contrário. Mas tudo bem. Aqui eu quero só reforçar, eu já tinha em pauta aí a defesa do vereador Dileno, claro, ele tem a opinião dele. Eu também conversando com o Rosil, e também juntamente com o secretário de Obras Parotti, eles se sentiram bastante abalados, não só por ter ido para a promotoria, mas sim, o que abalou mais eles foi a mídia, que já começaram a tirar, conforme lido aí, aquela casquinha. Então eu estou me sentindo hoje aqui como eu me sentia dias atrás, quando fui condenado e pelo povo sem defesa. Então, o que o nosso amigo Rosil e o Alexandre Parodi indaga aqui, que a mídia lançou eles já antes de ser condenado. Entende? Então, é isso que dói, conforme o vereador falou em sessão anterior aí, porque ser condenado, como eu disse, qualquer um, até Cristo foi condenado, agora vamos dar direito de defesa. Então, o nosso amigo Rosil aqui, ele alega não ter sido convocado para que ele pudesse expor. Ele só foi convocado uma vez como testemunha. E depois, acusado como réu, ele não foi convocado. Então, esse direito ele tem, eu acho que a legislação dá a ele esse direito. Não estou defendendo aqui, conforme já disse, mas se é de direito, vamos dar. E a mídia nossa aqui, Antonina, eu acredito que ela está se excedendo um pouco demais, tanto o jornal como o rádio. Nós vamos ter que chamar esse indivíduo aqui um dia para a gente pedir para que eles tomem um pouco de cuidado, ficam condenando as ruas aí que o povo não quer saber. Falou que você matou alguém, matou. É isso mesmo, vamos jogar e vamos dizer, entende? Então isso aí está muito ruim, porque atrapalha o andamento das coisas. É isso que o nosso amigo Rosil alega, e eu concordo com ele sim, que deve ser ouvido aqui no plenário. Só me dá uma parte, vereador. Para que possa depois ir para a promotoria para julgar o que ele deve ou não. O vereador Dutra, daí em seguida. Vereador, nós tivemos com o Rosil 4 anos de vereador aí. Eu também peço desculpa, porque às vezes eu votei, eu sem saber o teor da matéria. E eu também sou contra, eu acho que já
conheço o Rosildo Pilar. Mas só o problema que tem agora, o nome dele foi jogado ou não? Na mídia. Então agora é triste, agora é um montão que solte um saco de pena, vê se você vai pegar de volta. Não pega. Então eu sinto muito triste do que foi aconteceu com o governador Rosildo. Ex-vereador, obrigado. Muito bom, então vejam só que o que eu estou aqui defendendo o direito dele que não teve, porque hoje já está condenado nas ruas, conforme ele disse, o próprio companheiro dele chamando de amiguinho, caiu a cara e tal, isso aí eu sei que é doído, porque eu passei por isso. Então quem chega lá na promotora, que a defesa que ele fez, vai ser absolvido com certeza, porque se ele diz que não deve, não deve. Agora é o problema dele, eu não estou dizendo que ele não deve ou que deve. Estou dizendo que tem que dar o direito de defesa a ele, sim. Presidente. Um minuto, vereador. Não, eu vou falar na minha fala, vou deixar um minuto para o senhor encerrar. É isso aqui, às vezes parece que ele está defendendo, eu jamais vou defender uma coisa que eu não sei. Se a comissão disse que ele está envolvido, tem que tomar muito cuidado e dar o direito de ouvir ele para que ele possa se expor, entende? Da mesma forma como eu disse aqui, o cidadão aqui disse que mexeu no caminhão do lixo lá após a retirada dele, eu vou concordar que sim, mas não estou dizendo que mexeram, ele que está dizendo. Então amanhã eu converso com o engenheiro Fábio e vou tirar a conclusão que tem provas que foi descarregado. Eu fico por aqui, daí também tenho 5 minutos para fazer hoje. Obrigado, senhor presidente. Tudo bem. Vou pedir ao vereador Alceu que assuma a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, não é o assunto que me traz a essa tribuna, mas diante de algumas coisas que eu escuto, como presidente da casa, eu não posso deixar de falar. Me veio à cabeça agora o saudoso vereador Valdir Renato Cabral, que sempre iniciava dizendo assim: só tem uma coisa só. Gente, primeiro, procedimento de comissão de inquérito é procedimento inquisitivo. Não se tem direito de defesa dentro de um poder inquisitivo. Então, eu acho que os vereadores deveriam ler o regimento interno para saber daí o que fala. Porque senão você fica dando corda para uma coisa que não tem. Então, o procedimento inquisitivo não tem direito de defesa. Por quê? Porque não se acusa. Quando se acusa é que se tem contraditório, ampla defesa, isso aí garantido constitucionalmente. Não importa A, B ou C. O vereador, ex-vereador Rosildo, funcionário público, servidor público, colocou, foi lido aqui as razões dele. O vereador Ademir já disse que também o Alexandre Parodi está se sentindo magoado. Se está magoado, então vai procurar justiça. Se sou eu que escutei lá, Neguinho, a casa caiu, primeiro isso é racismo. Vai processo o cara. Então vamos tomar lá as atitudes que tem que tomar dentro da SA. Está lido aí, como presidente da casa, desculpe, senhores vereadores, mas aí eu tenho que chamar a atenção de vossas excelências para que tenham conhecimento do seu papel. Então não vamos falar aqui que não se tem conhecimento, ou para falar vamos estudar um pouquinho o regimento para falar certo aqui, porque senão daí fica complicado, fica se questionando o trabalho da própria casa. Mas não é esse o meu assunto, o meu assunto que eu venho aqui a esta tribuna em razão dessa situação que eu li aqui no jornal dos bairros, que deu continuidade a uma reportagem referente ao tal do barro. E fui buscar informações, a coisa tá rolando aí em outro nível, já está estadual. Teve um requerimento do deputado estadual Rasca Rodrigues, que ele está solicitando a intervenção do Ministério Público, do GAECO, do próprio IAP, nessa situação aí. Bem lembrado pelo vereador Ademir, que foi uma das pessoas que começou a
a denunciar essa situação, né? O que está certo? O que falaram lá em 2012 ou o que estão falando agora, né? Ora, independente de ser ou não ser uma área de preservação permanente, eu particularmente nunca discuti isso aqui. O que eu discuto é o porquê que o barro foi parar lá, e só lá, né? É isso que eu sempre discuto aqui. E aqui vem mais uma vez o IAP dizendo, né, que o local para descarte do material retirado do morro do Bom Brinquedo, cito no quilômetro 4, mais precisamente na propriedade do senhor Telmo Luiz Veloso de Souza, é um dos locais que foram apresentados pelo município. Então, mais uma vez está aqui, quem é que escolheu o local para depósito? Foi o prefeito, foi a prefeitura, foi o município, né? O que eu quero desconstituir aqui é essa falação que o resto do povo não recebeu barro porque a Câmara não quis. Não recebeu barro porque o município não quis. Porque o município é que estava, né, para onde seria direcionado esse material. E aí várias histórias aconteceram diante disso, várias versões foram trazidas, né? Uma versão que dita pelo prefeito na rádio, que ia ser depositado lá, porque depois era só chegar com um caminhão e com uma máquina e podia levar o barro de lá. Eu pedi informação a respeito disso. Respondeu? Não respondeu. Porque envolve quem? Envolve o senhor Telmo, que é prestador de serviço da prefeitura. Assim como não respondeu meu requerimento, que eu queria aqui, ó, só para mostrar, né, as notas fiscais que foram pagas ao longo de um ano a essa empresa. Essa empresa que tinha um objeto social e um mês antes da licitação acrescentou objeto social, mas não mudou o seu capital. Por que não manda? Se não tem nada de errado, por que não manda a nota? Por que não cumpre o que está na lei orgânica do município e informe a Câmara Municipal dentro das informações que pede? E aí, esta não informação começa sim a levantar mais suspeitas, porque agora já está na imprensa aqui. E quem é que é falado novamente? Aqui, a pessoa do senhor Telmo, aonde num pedaço da entrevista aqui com o servidor, né, o servidor ele se pergunta a ele mesmo, mas será que o Telmo manda mais do que o prefeito? Para seu conhecimento, 3 minutos. Então, senhores, né, por que não vem as informações quando se pede aqui nessa Casa de Leis? O que é que se blinda? O que é que se blinda tanto algumas situações dentro da prefeitura municipal? Como foi blindado? Os senhores lembram aqui quando eu comecei a falar a situação da Megapave? Precisou o quê? Precisou ter uma comissão de inquérito para se ter um pouco de informação do que era. Novamente estamos presenciando que estão blindando uma nova situação. Não tem como. E aí depois eu que falo aqui, eu estou falando porque eu quero tomar o lugar do prefeito. Isso aí é mais uma ladainha. E que já disse, não me intimida, não vou deixar de investigar, não vou deixar de cumprir o meu papel, porque está desagradando o prefeito, o secretário, o empreiteiro. Eu não tenho compromisso com essa gente. O meu compromisso é com o povo que me colocou aqui. E que espero que seja o compromisso dos outros 10 que estão ocupando a cadeira hoje aqui nesse Poder Legislativo. Que não se troquem por favores. Que não se troquem por obrigações que às vezes aqui nessa casa querem transformar em mérito. Nós estamos falando bobagem? Está aqui, ó. Ministério Público do Estado
Paraná, recebido hoje na Câmara Municipal, uma recomendação administrativa, falou-se tanto em recomendação aqui, uma recomendação do Ministério Público, para que se anule a tomada de preços número 01/2014, que era o quê? A que contratava advogado para a prefeitura. Por quê? Porque a promotora está provando aqui que não pode. Advogado tem que ser por concurso público para entrar com a ação do município. Está dando 15 dias para o prefeito arrumar essa situação, sob pena de ação de improbidade administrativa. Isso foi falado, não só por mim, como por outros vereadores. E aí eu estou falando bobagem. Se eu estou falando bobagem, então a promotora também está falando. Aí vai lá na rádio e diga que o Ministério Público está falando bobagem. O que eu falo aqui, senhores, eu falo com documentos. Eu não fico lançando palavras ao vento. Demagógico e mentiroso é o discurso de muita gente que está na prefeitura. O meu não. Um minuto, vereador. E está aqui, ó. Eu lanço o desafio. Quer vir discutir problema de Antonina? Vamos fazer um debate aberto. Só que vai ter que explicar muita coisa da administração, que nós aqui cobramos e não somos atendidos. E infelizmente, como a classe política brasileira hoje está na rapa do tacho, o povo sempre vai medir pela menor régua. Não importa se você seja um vereador que aqui é combativo, um vereador que tenta cumprir o seu papel, ou que você seja um vereador puxa-saco. Você vai ser medido através do puxa-saco. Aquele que está ali para ver o proveito, não do povo, para ver o proveito da sua reeleição ali na próxima que se virá. Então, senhores, este não é o meu papel. Esta carapuça não me serve. E eu quero deixar isso daqui registrado. O que eu tenho que falar, eu falo aqui, na bancada. Eu não fico falando em esquina. E é por isso que eu digo, não adianta vir com um ataque mequetrefe, porque não vão me calar. Obrigado a todos. Não temos ordem do dia, passamos então às explicações pessoais, conforme inscritos a começar. Por isso que eu vos falo ao sol e salgado. 5 minutos, vereador. Então, os pequenos passos aqui, senhor presidente, para os vereadores, para a sociedade desta casa, que envia aos familiares da senhora Olívia Mendes Alves nossas condolências, onde houve o sepultamento da mesma ontem. Pessoa que eu aprendi a admirar, gostar, profundo respeito, foi minha professora ginasial, me passou ótimas coisas, contribuiu para a minha formação, né, e tenho boas lembranças. Ótima pessoa, uma ótima professora, mesmo dedicada, devido ao seu problema de deficiência que ela tinha, mas era dedicada, passou ótimos conhecimentos, alguns até hoje eu lembro, né? Uma coisa que ela me passou, que gravou, ficou gravado, isso eu tinha 14 para 15 anos, uma história que ela sempre contava dentro de sala de aula, que havia um grande príncipe super rico, e esse príncipe tinha vários amigos e com ele ajudava muitas pessoas carentes, pobres, e essa fortuna dele praticamente foi por água abaixo.